Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Infausta notícia nos chega neste momento, dando conta da morte do cantor de reggae Jimmy Cliff, aos 81 anos, cantor jamaicano. Aqui, Jimmy Cliff morre aos 81 anos, cantor jamaicano, se tornou um dos símbolos do reggae. As agências de notícias, emissoras de televisão do mundo inteiro estão neste momento marcando a morte de Jimmy Cliff. E a prisão do Bolsonaro, hein, gente? E a prisão do Bolsonaro? Virou, claro, a discussão desse domingo e desencadeou uma série confusa ainda de análises políticas, etc, etc. A última notícia está aqui na Folha. Bolsonaro alega ter tido surto sobre tornozeleira e STF mantém a prisão. Olha, um detalhe que pode se tornar importante. A ordem de prisão de Bolsonaro no sábado saiu antes da questão da tornozeleira. Saiu, a ordem foi dada pelo ministro Xandão, saiu antes da questão da tornozeleira. Saiu por causa da aglomeração, da convocação que o filho de Bolsonaro estava fazendo para reunir pessoas na frente da casa dele num condomínio fechado. Então, foi aí que saiu a decisão de prender. Gonê foi ouvido durante a madrugada e a decisão saiu daí. Depois aconteceu a questão da tornozeleira. Olha, tem muita informação falsa, muita divagação, muita imaginação. Eu pergunto, se ele fosse fugir, como muita gente está dizendo, inclusive a polícia, tá bom, a aglomeração podia causar uma confusão, a tal vigília que queriam fazer e tal, podia causar. Agora, não iam dar um instrumento, um ferro de solda para ele fazer o que ele fez. Você viu as fotos, né? Uma coisa canhestra. Quer dizer, se tivesse uma fuga planejada, não ia ser assim que alguém ia quebrar a tornozeleira eletrônica. Ele nem cortou o fio, a correia da tornozeleira. O que ele fez foi queimar, porque agora vem essa história narrativa dele. Ex-presidente diz que estava sob efeito de remédios e achou que equipamento tinha escuta. Vai ver que tinha mesmo. Bom, aí é outra coisa. E aí é uma coisa muito canhestra, muito sem nenhum planejamento, nada, pegar um ferro de soldar e tentar abrir a tornozeleira. Bom, como fica a direita nesse caso? Está desarvorada. Ah, não, a direita acabou. Eu acho que é muito cedo para você fazer uma observação, para você bater o martelo dizendo, olha, acabou a direita, agora Bolsonaro está morto. Não é assim. Tem que esperar, precisa ver se não aparece um outro escândalo pior, né, que encubra esse da prisão dele. Hoje pode ser tomada a decisão, foi uma
uma sentença, uma decisão do Xandão. Agora a turma vai analisar para ver se confirma ou não. Provavelmente muito provavelmente vai confirmar. Tem todo um roteiro de coisas que vão acontecer e ainda nos próximos dias, nas próximas horas, pode sair o cumprimento de pena dele, da pena de 27 anos e 6 meses. Ainda tem que passar por algumas possibilidades de os advogados tentarem, de alguma maneira, a postergação. Mudar a pena não muda mais. Não, pode até mudar a pena, a tal dosimetria. Mas o fato de ele ter sido condenado não muda, né? São recursos de, digamos, aperfeiçoamento da sentença. Tipo, olha, eu falando quase linguagem, como é que chama essa linguagem? Neutra. Por exemplo, olha, eu não entendi direito esse trecho e tal, não sei o quê. Deixa eu ver como é que a Folha tratou. Em audiência de custódia, após ter tido a prisão preventiva decretada, Jair Bolsonaro afirmou que usou um ferro de solda na sua tornozeleira eletrônica porque estava em surto, sob efeito de uma combinação de medicamentos para ansiedade e soluço. A versão não demoveu o Supremo de manter a prisão preventiva do ex-presidente, decretada no sábado pelo ministro Alexandre Moraes, devido à violação da tornozeleira e à convocação de uma vigília pelo senador Flávio Bolsonaro. Bolsonaro ainda disse que teve certa paranoia devido ao uso do equipamento, que acreditava ter uma escuta da PF e tentou retirá-lo com soldo. Agora o ex-presidente deverá ficar preso até o início do cumprimento de sua pena pela trama golpista. Aliados do bolsonarismo no campo da direita já fizeram cálculos sobre o impacto do episódio na eleição presidencial de 2026. Para eles, o papel do filho Flávio na trama o inviabiliza como candidato do grupo à sucessão de Lula. Uma conclusão a gente chega, já dá para chegar. Cada capítulo, né, do que pode acontecer, Bolsonaro dá um tiro no pé. Quer dizer, se você olhar a sucessão de fatos que o leva à prisão, os desafios que ele faz à justiça, tudo isso, parece que ele estava pedindo a própria prisão. Que tem uma foto dele, quando ele recebeu, isso já é ontem à tardinha, ele recebeu a ex-primeira-dama, dona Michele. Bolsonaro acompanha com a agente a mulher Michele até a saída da sede da PF em Brasília, onde está preso. Bom, ele está preso num lugar, digamos, se pode usar essa expressão, digno. Não está no meio de presos comuns, né? Não está com a vida ameaçada, está com um pequeno quarto, com banheiro privativo, é pequeno, tem lá uma escrivaninha, não pode se comunicar, não pode usar celular e as visitas têm que ser autorizadas pelo Supremo. Então, pelo menos esse temor de que ele fosse recolhido para Papuda, por enquanto não aconteceu. Agora, ainda há o perigo de ele ser recolhido para Papuda para o cumprimento da pena de 29 anos e 6 meses. Agora, eu acho que o ministro Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, vai ter consciência na determinação desse lugar de saber
que Bolsonaro é um homem doente, muito doente, e pode acontecer alguma coisa de muito grave se ele não tiver um atendimento médico disponível, como ele tem agora, se ele não tomar os remédios que ele tem que tomar na hora aprazada, se ele não tiver socorro no momento em que ele tiver qualquer tipo de crise, enfim, isso é uma coisa que fica para a consciência das autoridades do Supremo. Se bem que existe a observação que eu acho correta de que um presidente, ex-presidente da República, merece um tratamento diferenciado. Não é um cidadão comum. Ele detém segredos, ele detém informações, ele, enfim, é um político que se elegeu presidente da República, teve voto popular. Então, não é uma coisa tão simples que você decreta. E já teve uma movimentação ontem na Avenida Paulista de gente a favor, gente contra. Eu não sei como isso vai repercutir publicamente, eu não sei como. Agora, eu tenho uma outra observação que eu quero que você preste atenção e grave. Essa história da prisão do Bolsonaro, não estou dizendo que foi de propósito. Essa história da prisão do Bolsonaro tirou das primeiras páginas a história do Banco Master. Você percebeu? Tirou. Puf, sumiu. Não está nas primeiras páginas, pode estar dentro, mas perdeu o impacto. Ele é a capa da Veja, o Vorcaro, tal, não seria mais. Seria alguma coisa do Bolsonaro, etc, etc. Não estou com a Veja aqui, mas a capa é o Vorcaro, que é, digamos, o dono, né, desse Banco Master. No meio desse rolo, não estou dizendo que as pessoas sejam culpadas ou estejam sob suspeita, mas tem muita gente importante, inclusive ligada ao pessoal do Supremo. Preciso fazer uma listinha para apresentar para vocês. Mas as menções são muitas. Se aparecer por aqui, eu digo, eu não quero usar a memória para dizer esses nomes. Mas tem muita gente em conselho. Fora isso, o Vorcaro, que era muito esperto, levou autoridades para simpósios, esses que estão na moda. Você vai discutir o Brasil em Paris, você vai discutir o Brasil em Londres, em Nova York. Ninguém vai discutir o Brasil em Zâmbia, ninguém vai discutir o Brasil em Moçambique, onde está o Lula. Vão discutir no que ainda tem gente que lembra. Eu li hoje uma lembrança de que chama Circuito Elizabeth Arden. Nova York, Roma, Paris, Londres, esse é o Circuito Elizabeth Arden. Fora disso, então, e ainda continuam essas coisas, aí convidam essas pessoas, e claro, o Vorcaro deve ter ido também, algumas delas. Então, ele tem um circo de relações e dívidas, não bancárias, mas dívidas de gratidão muito grandes, deve ter uma proximidade com muita gente, muito político e tudo. E esses dizem que muita gente não tem dormido em Brasília por causa da história do banco. Mas esse momento de colocar o Bolsonaro nas primeiras páginas, eu acredito que não tenha sido de propósito, né? De alguma maneira, ofusca o noticiário do banco. E tem outro noticiário, além do Banco Master, que
tem interesse de muita gente que ele desapareça, que é do INSS. Também o do INSS ficou ofuscado por esse noticiário. Então, não vamos esquecer, tem que continuar, especialmente jornais, rádio e televisão, nossos colegas, cobrindo com a intensidade que merece o caso do Banco Master e o caso do INSS, ambos não resolvidos, não solucionados, né? Tem gente pequena lá presa na questão do INSS, no Master ninguém, e essa dose de Bolsonaro, nesses dias, é um antídoto para você tirar das primeiras páginas, para você transformar a história do INSS e o Banco Master num caso menor. Estou só chamando a atenção para isso. Bom, vamos dar uma espiada no restante do noticiário. Está aqui o Globo, ó. Bolsonaro culpa uso de remédios por violação de tornozeleira. Está aqui aquela foto, né, tirada. Não dá para dizer que ele está com a cara triste, com o rosto alegre. Difícil saber, né? Claro que ele não está alegre, né? O que se passa na cabeça dele agora, só ele sabe. Deixa eu pegar o Estadão. Está aqui. Bolsonaro culpa paranoia por mexer em tornozeleira e tem prisão mantida. Ex-presidente disse à juíza que teve alucinação induzida por medicamentos psiquiátricos e negou a intenção de fugir. Claro que parece que ele queria fugir. Tem toda uma história de que ele iria para a Embaixada da Argentina, nada provado. Eu acho que foi uma coisa muito amadora, né? Eu repito, canhestra, simplesinha para imaginar que fosse uma fuga. É muito mais confusão, rolo e tudo. Deixa eu ver o que se tem mais alguma coisa aqui. Prisão, Carlos Pereira, prisão rara indica robustez institucional. A primeira turma do STF deve sustentar decisão. Deve manter hoje, por unanimidade, a decisão de Moraes, que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro. Eles têm até às 20 horas para deliberar sobre o assunto. Pronto, aí deixa eu ver, ó, você vê o Banco Master não está na primeira página mais, ou está, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Custo com MP equivale a metade da renúncia da isenção do imposto de renda. Entidade calcula que os custos para o consumidor com MP do setor elétrico chegarão a 15 bilhões, ou 50% da renúncia fiscal com a ampliação do IR. Aí, nessa MP tem uma muleta para o setor elétrico que você vai pagar, que você nem imagina. A gente não sabe. É um choque, diria aquela velhinha. É um choque. Europa propõe plano alternativo para pôr fim à guerra na Ucrânia. Europeus veem muitos pontos pró-Rússia em proposta de Trump e pedem respeito à soberania ucraniana. O Trump, na verdade, propõe que se dê território ucraniano, que é reivindicado pela Rússia, para Moscou. Claro que isso para a Ucrânia é uma derrota. É uma derrota. Ela está lutando exatamente para manter a unidade do seu território. O Trump quer acabar de qualquer maneira com a guerra, quer ser o patrono da paz no mundo
e patrono da paz. E mas os países europeus não querem permitir alguns pontos, nós não conhecemos todos, alguns pontos que enfraquecem a Ucrânia. Por exemplo, a Ucrânia não pode entrar no pacto europeu, no pacto anti-Rússia, na OTAN. Tem restrições do seu próprio exército nesse plano, né? Limitações do número de militares. Fica um país emasculado. Agora que a Ucrânia vai se reunir e vai participar do plano que a envolve diretamente. Eu acho que o Zelensky está estrepado se ele engolir esse plano do jeito que está, entregando o território, e a Rússia quer porque quer território. E também vem notícias de Moscou dizendo, olha, essa questão de território é uma questão fechada, não tem jeito. Não tem jeito. Então, tá aí, tem discussões dentro da própria Rússia. Aliás, na noite passada, noticiou-se, a gente não sabe direito o que acontece, que uma usina elétrica nas proximidades de Moscou foi atingida por um drone gentilmente enviado pela Ucrânia. Não se sabe o número de feridos, nem quais os danos. Bom, deixa eu falar da COP de Belém. Um jornalista citou ontem um fato, é quase uma brincadeira, mas tem fundo de verdade. Essa COP30 não vai ser conhecida como uma COP que teve avanços, até porque não teve avanços desse tamanho. Ela vai ser conhecida como a COP do incêndio. COP do incêndio. O incêndio que o ministro do turismo disse, isso poderia ter acontecido em qualquer lugar. É uma piada, mas aconteceu lá, né? E tinha tudo para acontecer, né? Tudo improvisado, mal feito. Belém do Pará é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que contempla o visitante com cheiros e gastronomia maravilhosos. É uma entrada espetacular para a floresta amazônica. É uma coisa que merece ser visitada por todos nós. Mas não serve para fazer uma COP do tamanho que foi feito. Agora o pessoal do governo sai gritando, que maravilha, evoluímos, somos todos irmãos. Mentira! Foi um fracasso generalizado essa COP30 e tem um relatório, eu não vi o relatório, mas fala-se do relatório que ele não citou uma vez a expressão combustíveis fósseis. Não tem uma vez. A Colômbia tinha proposto, todo mundo tinha apoiado, criaram um caminho, um roteiro para os combustíveis fósseis. Isso morreu e tal. Aí está aqui, a Folha analisando. COP30 uniu iniciativas de outras conferências. Na chamada Agenda de Ação, presidência focou coalizões de empresas e sociedade civil para acelerar ações. Quer dizer, essa coisa de acabar com o uso do petróleo e tal, quem é grande usuário, grande consumidor, e quem é grande explorador não quer saber disso, não quer saber disso. O Brasil mesmo ficou, Lula manda explorar petróleo, no que eu acho que ele faz muito bem lá na foz da Amazônia e, ao mesmo tempo, fala contra os combustíveis fósseis. Vale lembrar, gente,
por que não querem que o Brasil explore na foz do Amazonas? Quem quer isso? Por que ninguém protesta contra a Grã-Bretanha ou contra a Noruega que exploram no mar? Uai, ninguém fala dos perigos contra os peixes da Noruega, contra os aguapés, contra os pássaros. Noruega, Grã-Bretanha, tem grande exploração no mar. A gente não pode? A gente não pode? Será que esse tipo de preservação, eu vou usar uma figura de transformar o Brasil num aquário e num jardim, tem a ver com segurar o desenvolvimento do Brasil? Tem muita gente que acha que sim. Tem muita gente que acha que propositadamente essas ONGs ligadas aos mais diversos interesses, financiadas por grupos empresariais muito interessados nessa história, estejam patrocinando esse tipo de reação. Olha, afetados pela crise climática, insistem na COP apesar da frustração com resultados. Cientistas amargam fracasso de roteiro para eliminar o uso de combustíveis fósseis. Estou te mostrando. Bom, o Lula está em Moçambique. Moçambique recebe uma ajuda especial do Brasil. Está lá, enfim. Foi interessante ontem a cobertura. Fim de uso de combustíveis fósseis é o imperativo. Mostra COP30 em Belém. Mas isso só no papo. Em meio à foz do Amazonas, Lula pauta na COP30 petróleo de ricos contra pobres. Essa conversa que o Lula gosta. G7, né? O Lula... Foi no G7 que o Lula teve, já é... deixa eu ver mais. Novas terapias para nanismo têm acesso falho. Eu estou dando uma passada rápida na Folha. Pronto. Rio segue sem plano de ocupação de favela 7 anos após fracasso de UPPs. Está aí uma coisa também que está desaparecendo do noticiário em face a novas coisas, novos escândalos que vão aparecendo. E aí eu faço uma pergunta. O Lula fala muito em soberania. A gente tem soberania aqui dentro? A soberania real, com parte da Amazônia dominada pelo crime organizado, trechos inteiros do Rio de Janeiro sem soberania. Dá para falar em soberania desse jeito? Dá para falar em soberania? Quer dizer, precisa recuperar o território brasileiro dessa bandidagem. Deixa eu ver. Uma notícia boa aqui no Valor. Empresas de saneamento se preparam para investir 65 bilhões até 2026. Investigação que levou à prisão de Vorcaro começou no ano passado. Sem acordo sobre fósseis, COP se limita à adaptação. Banco Central compra ouro pela primeira vez desde 2021. Claro, gente, vai faltar muita coisa que eu gostaria de informar vocês ou de comentar, mas não vai dar tempo, né? Nosso tempo é inelástico. Quem tomou cafezinho conosco? Rita Lúcia, Maria Ângela, João Carlos, Reinaldo Diniz, Adriana Bessa, Vitor Bastos, Cláudio Leite, Valdete Valverde, Maria Cristina, Aurélio Julião, Eberson José, Aderval Viana, Raquel Durães, Gideão Góes, Gerson Oliveira de Manaus, Reginaldo Regis de Mossoró, Gabriel Ribeiro de... não sei, não estou entendendo. Barracão? Aqui está Barração. Barracão. E Sérgio Vaz, da Paraíba, de Paraíba do Sul. Pessoal,
vamos ter uma semana complicada, muita notícia, muita mentira espalhada pelo ar, confusão política, ninguém sabe para onde vai, e eu chamo atenção para você tomar cuidado com as fake news e sempre lembrar, cada vez mais, que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.